Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Rossi e eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Sistema de Controle de Temperatura e Umidade em Sala de Condicionamento de Corpos de Prova de Argamassa. Esse trabalho foi feito em parceria entre o curso de Engenharia Civil com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, com apoio do programa PIBIC-CNPq, do qual eu fui bolsista no semestre passado. Essa apresentação está dividida em 5 partes. Eu vou começar dando uma breve introdução, passando pelos equipamentos que foram utilizados, o funcionamento do sistema, os resultados obtidos até então e, finalmente, a conclusão sobre o nosso sistema e indicações de trabalho futuro. A moldagem e a cura de corpos de prova de argamassa exigem condições ambientais especificadas em norma. Segundo a NBR 16.541 e a NBR 13.279, a temperatura tem que ser mantida em 23 mais ou menos 2 graus Celsius e a umidade em 60 mais ou menos 5%. Para garantir essas condições, um sistema de controle foi projetado e implementado em uma sala de condicionamento de corpos de prova de argamassa. Essa sala fica no Laboratório de Materiais de Construção Civil do Centro de Tecnologia. O objetivo desse trabalho é descrever esse sistema e o seu funcionamento para o atendimento dos requisitos normativos. E o resultado esperado é que as oscilações ambientais sejam compensadas pelos equipamentos de controle de temperatura e de umidade, mantendo esses parâmetros dentro das faixas pré-determinadas. O sistema pode ser dividido em 3 partes. A parte que cuida do controle dos equipamentos é composta por um módulo microcontrolador ESP32, que é ligado a 5 sensores DHT22. 4 que ficam dentro da sala e um sensor externo que serve para fins de comparação. A parte dos equipamentos relacionados à umidade corresponde a um desumidificador de ar Comeco, de 260 watts, e um umidificador de ar Joap, de 160 watts. Por último, a parte relacionada à temperatura corresponde a 2 aparelhos condicionadores de ar de 18.000 BTU. Eles funcionam com modos de operação de fábrica, porém com acionamento feito pelo microcontrolador. O funcionamento do sistema é o seguinte: o módulo microcontrolador recebe informações de temperatura e de umidade de 4 sensores posicionados em diferentes pontos da sala. Um quinto sensor ainda coleta dados do exterior para fins de comparação. O algoritmo, que foi escrito em linguagem C++, faz com que a cada 30 segundos o microcontrolador pegue os dados dos sensores internos, faça uma avaliação média, faça uma média e avalie a situação da sala. Se a umidade estiver acima de 62,5%, ele aciona o desumidificador e mantém ele ligado até que a umidade atinja 60,5%. Se a umidade do ar da sala estiver abaixo de 57,5%, o microcontrolador aciona o umidificador e só desliga ele quando a umidade atingir 59,5%. A umidade, segundo as normas, tem que ser mantida entre 55% e 65%. Os valores que eu citei aqui foram escolhidos baseados nessas normas, mas agregando ainda mais uma margem de segurança de 2,5%. De maneira análoga, a temperatura também é controlada, mudando-se apenas os limites inferior e superior. O microcontrolador está ligado a um servidor Adafruit, para onde repassa os dados individuais de cada sensor e a sua média. Esses dados podem ser acessados de 2 maneiras: remotamente por qualquer dispositivo com um navegador, mediante apresentação de usuário e senha, e a gente também pode acessar esses dados presencialmente através do visor do equipamento. Tanto o acesso remoto quanto presencial permitem o controle de todos os parâmetros de funcionamento do sistema. Nos gráficos da direita, o de cima mostra a temperatura e o de baixo mostra a umidade ao longo do dia 2 de fevereiro de 2020. Nessa época, o sistema estava em fase de testes, tinha sido implementado há pouco tempo. Mesmo assim, quando a gente olha esses resultados de temperatura, vê que todos os pontos estão dentro do limite da norma. Já os valores de umidade ainda fogem bastante à norma, quase sempre para cima. Como ainda se tratava de um período de testes, a gente acredita que foi um resultado muito bom, uma vez que no mês de fevereiro, se não fosse pelo sistema de controle, as temperaturas chegariam a perto de 40 graus e a umidade em dias de chuva atingiria 100%, e isso nunca chegou a acontecer. Entretanto, a gente viu que esses resultados ainda tinham espaço para melhora e foi feita uma calibração do sistema no que tocava à umidade, ajustando a margem de segurança. Esses gráficos que aparecem agora são da semana entre os dias 15 e 22 de abril de 2020. Sobre a temperatura, ainda no gráfico de cima, é interessante reparar o comportamento senoidal dos pontos.
Isso acontece por causa dos ciclos de aquecimento e resfriamento da sala. Em um dia muito quente, a temperatura tende a subir, mas quando ela chega no valor que é estipulado no algoritmo, o ar-condicionado é acionado e ela baixa. Um comportamento análogo vai ser observado em um dia muito frio, porém, infelizmente, a gente ainda não tem dados para mostrar para vocês. Ainda sobre a temperatura, também é interessante reparar que, apesar da tendência, ela se manteve dentro da faixa esperada durante todo o tempo, com exceção de alguns poucos pontos que eu lembro para vocês que equivalem a intervalos de só 30 segundos. Sobre a umidade, a gente já pode notar um comportamento muito melhor do que na fase de testes, porque ela se manteve dentro da faixa esperada durante a quase totalidade do tempo. Ainda assim, cabem ajustes no sistema. Por exemplo, dá para notar novamente que os valores fora da faixa são quase todos para cima. Isso acontece porque a umidade tem uma resposta lenta em relação ao acionamento do desumidificador. Quando ele é acionado, é preciso de tempo para começar a reduzir a umidade. Isso talvez indique que seja necessário um desumidificador mais potente ou talvez ligar mais de um aparelho na mesma saída do controlador caso se queira manter a umidade dentro da faixa por 100% do tempo. Acompanhando as condições ambientais da sala e de condicionamento de corpos de prova, pode-se concluir que o sistema é capaz de melhorar as condições de armazenamento, deixando os valores de temperatura e de umidade mais próximos da faixa esperada. Infelizmente, a essa altura do trabalho, eu tenho poucos dados sobre as variáveis que a gente estudou para apresentar, mas eles não foram tão poucos assim. Nessa imagem da direita, por exemplo, que não é nem a ponta do iceberg dos dados desse trabalho, existem 60 marcações no tempo, 30 valores de umidade e mais 30 de temperatura. Esses 30 valores correspondem a 15 minutos para um sensor. Os primeiros gráficos que foram apresentados aqui do dia 2 de fevereiro, por exemplo, continham mais de 2.000 pontos cada um. Já os gráficos da semana entre 15 e 22 de abril continham mais de 20.000 pontos cada gráfico. O que eu quero dizer com isso é que, né, essa parte minuciosa do estudo requer mais tempo e capacidade de processamento, o que nos leva à segunda dificuldade encontrada. Todo esse sistema foi montado contando com poucos recursos financeiros e requer algum investimento para ser aprimorado. Essas foram as referências utilizadas na formulação do trabalho. Ambas forneceram dados de temperatura e umidade ideais para armazenamento de corpos de prova. Eu agradeço aqui o suporte do programa PIBIC do CNPq e a vossa atenção. Muito obrigado.